Você sabe quem realmente manda no mundo de One Piece? Na obra, o mundo é regido por algumas grandes forças. E entender essas grandes forças é essencial para compreender a trama, os conflitos e o verdadeiro peso das ações dos personagens. Então fica aí que a gente vai mergulhar no mundo de One Piece e falar um pouco mais sobre essas grandes forças. Governo Mundial. Vamos começar por aquele que parece estar no topo do mundo de One Piece, o Governo Mundial. Atualmente é uma aliança formada por mais de 170 países. E por trás do governo mundial há 5 pessoas que comandam. Eles são chamados de Gorosei. Eles são dragões celestiais e nobres do governo mundial. E esse é o consenso entre 99,9% da população de One Piece. O que pouquíssima gente sabe é que ainda há alguém que está no topo e até mesmo acima desses Gorosei. O trono vazio era para ser um símbolo de união entre 20 reinos. Um pacto que diz que ninguém deve se sentar sozinho naquele trono, mas sim como 20 reinos unidos tomarem as decisões juntos. Mas há alguém sentado nele e essa pessoa rege o mundo. Há poucas pessoas que sabem que Imu está sentado no trono. Dentre essas pessoas são os 5 anciões e o Sabo e os revolucionários de alto escalão. Sob os Gorosei ainda há mais um grupo. Os Cavaleiros Sagrados, que são os guerreiros mais poderosos de algumas famílias de nobres mundiais. Eles também sabem sobre a existência de Mu, então aqui a gente vê que é um grupo muito seleto de pessoas que sabem. A Marinha. A Marinha é o braço militar do governo mundial. De fora, parece a força do bem. De perto, depende do marinheiro. Enquanto o Garp luta por justiça com honra, a Kainu representa a justiça absoluta, custe o que custar. Sob as ordens do governo mundial, eles podem cometer todo tipo de atrocidade ordenada pelos dragões celestiais. A marinha possui uma estrutura rígida, dominada por figuras extremamente poderosas. E ainda tem as forças secretas como a CP0, que fazem o trabalho sujo longe dos olhos do mundo. Os 4 Imperadores. Do outro lado da balança estão os Yonkous, os 4 Imperadores do Mar. Eles são piratas tão poderosos que suas tripulações controlam territórios imensos como se fossem verdadeiros reinos. Esse grupo já passou por algumas mudanças no decorrer da obra, afinal de contas piratas vão e vêm. Kaido reinava em Wano, com a sua mão de ferro, um verdadeiro ditador. E sob o seu comando ainda havia os Piratas das Feras. Um verdadeiro exército, composto por piratas usuários de frutas artificiais e algumas originais. Big Mom em Totoland, um arquipélago feito inteiramente de doces. Com uma quantidade absurda de filhos, Big Mom criou praticamente um exército pirata. Enquanto Kaido tinha seus comandantes, a Big Mom tinha os seus generais doces. Com a queda desses 2 imperadores, novos 2 entraram. Bug o Palhaço e o nosso querido protagonista, Luffy do Chapéu de Palha. Por toda sua jornada, o Luffy tem reivindicado territórios e espalhando a sua dominância, por assim dizer. Ainda por cima ele tem a fiel grande frota. Já Bug o Palhaço, ele tem um dos maiores poderes dos mares, o carisma. Ele tem uma legião de piratas seguidores. Além disso, formou uma aliança bem recente com Crocodile e Mihawk. Esses 2 grandes nomes falam por si só, são lendas vivas. Além disso, esses 3 juntos têm tudo que um pirata gostaria de ter: fama, riqueza e poder. Com a chegada do Luffy e do Bug no grupo dos Yonkous, ainda há 2 grandes nomes que já estavam lá: Shanks o Ruivo, em Elbaf, o reino dos guerreiros mais poderosos, com uma frota de piratas fracassados protegidos por ele, uma tripulação dita como a mais forte, e ainda por cima é o pirata mais respeitado, tendo feito de parar a maior guerra do mundo de One Piece, alegando que se desejassem continuar com a guerra teriam que enfrentar sua tripulação, e somente a sua tripulação. E também temos o Barba Negra, o pirata mais misterioso da era atual. Ele tem como território Hachinosu, a Ilha Pirata, e é líder de uma grande frota de capitães titânicos. Ele é o único a consumir 2 frutas na obra, e muito provavelmente caminha para a sua 3ª fruta. Além disso, detém como aliado um dos almirantes mais poderosos da história, a Okiji com a sua fruta do frio. Os Revolucionários. Ainda há uma 4ª força crescendo nas sombras, o Exército Revolucionário, liderado por Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo e pai do Luffy. Eles não querem apenas derrubar a marinha, eles querem destruir o próprio governo mundial. Dragon espalha sua influência ao redor do mundo, gerando revoltas e incitando guerras que funcionam exatamente para derrubar o governo mundial.
abaixo do Dragão Assabo e outros 4 comandantes do exército revolucionário. Eles têm sim uma base para se reunir quando necessário, mas eles não têm em si um território. O que eles fazem é espalhar os seus comandantes e incitar revoltas e guerras ao redor do mundo, em cada um dos 4 mares. Eles passam de reino em reino, principalmente aos aliados ao governo mundial, expondo os podres dos nobres, a corrupção e o autoritarismo. A Nova Ordem. No mundo de One Piece ainda haviam os 7 corsários, os Shichibukai. Eles eram piratas que ofereciam seus serviços para a marinha em troca de ter a carta branca para fazer o que quiserem. Mas esse sistema foi abolido recentemente no mundo de One Piece. Sendo assim, cada um dos Shichibukais seguiu um caminho diferente. Alguns se juntando a tripulações, outros formando alianças e alguns até mesmo presos. Então, com o fim dos Shichibukais, a queda de Kaido e Big Mom e o avanço dos revolucionários, o mundo entrou em colapso. O governo mundial aposta tudo nos Serafins e no projeto SSG, substitutos mais perigosos e obedientes. E aí, o que você acha que vai acontecer nesse novo equilíbrio? Será que as forças vão se unir ou será que uma vai destruir as outras? Deixa aqui nos comentários qual dessas forças você mais curte e por quê. Então já se inscreve no canal e deixa aquele like. A sua ajuda faz e tem feito toda a diferença nesse canal. Muito obrigado por você ter assistido até agora e até logo.